A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre a lição do próximo domingo, dia 21 de julho, a lição número 3, que tem um tema, Ruth e Noemi entrelaçados pelo amor. Essa lição está bem interessante, bem explicativa, está bem elaborada. Quero deixar aqui uns parabéns para o autor dessa lição, que é o Silas Queiroz, Eu gostei muito dessa lição, porque ela explica o contexto histórico, Está bem explicada a exegese da própria lição. Enfim, antes de tudo, meus irmãos, eu queria aqui mostrar para vocês o meu livro, Comentando Colossenses. Eu sou o autor desse livro aqui, tem ele tem ele disponível na versão física e na versão digital, Então você pode adquirir este livro aqui na versão física ou na digital, amém? Eu sou o autor desse livro, Comentando Colossenses. Em breve teremos mais livros aí disponíveis, amém? Enfim, a lição 3, com o tema Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, o textuário diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, do verso ao 16. A verdade prática diz o seguinte: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. O propósito dessa lição aqui, o objetivo dessa lição é apresentar a proposta de Noemi e abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Refletir a respeito da convicção de Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Essa lição está bem interessante porque ela vai falar de uma mulher, que é a Noemi. Ela enfrentou a adversidade e também o emocionalismo. Ela se soube lidar com o emocionalismo, não apelando para as emoções carnais, E a lição aqui, a proposta de Noemi, uma crise em família, que diz: é importante considerar a circunstância da vida de Noemi para entender o valor e significado dos seus atos. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei. E este marido Noemi, o livro de Ruth conta que ele saiu da sua terra lá, de Judá, e foi para a terra dos Moabitas, uma terra estrangeira por causa de uma grande fome. E a Bíblia relata que o marido de Noemi ele vem a falecer. A gente já estudou isso na lição anterior, sobre o livro de Ruth. E com 10 anos depois, os 2 filhos de Noemi acabam também morrendo. E ali, Ruth, ela, na verdade, a Noemi, ela fica viúva. E por incrível que pareça, as suas 2 noras também ficam viúvas. 3 mulheres viúvas à mercê da vida. E agora essas mulheres viúvas, Noemi agora decide voltar para a sua terra, porque ela fica sabendo que a sua terra agora não... como é que eu posso dizer? A sua terra agora já não está tendo fome, E ela ouviu falar que está tendo uma abundância, então ela decide voltar ali. Só que no período, no meio do caminho ali, quando as suas noras estavam indo, as noras de Noemi estavam indo com ela, Noemi, ela não pensou somente nela, em querer colocar os sentimentos de lado ali, apelando ali para o emocionalismo,
Porque a Noemi, ela poderia dizer, não, eu estou sozinha, não tenho mais ninguém para que cuide de mim, né? Eu preciso de vocês para me acolherem. Então, a Noemi, ela poderia apelar para esse sentimento emocionalismo. Só que ela vai colocar de lado o seu emocional e vai despedir as suas noras. Porque são duas noras jovens e ela pede para que as suas noras voltem para a casa dos seus pais e se casarem novamente, né? E ali as duas noras começam a chorar ali e somente a órfã, né, a outra nora dela decide voltar para a casa dos seus pais, né, sua família. E Ruth, ela decide ficar com a Noemi. Então, por isso que ela fala que não era para a Noemi insistir para que ela partisse. Então ali a Ruth, ela declarou que o Deus de Noemi era também o Deus dela, né? E o Deus de Moabita era um Deus pagão, era um Deus aí, um ídolo aí, feito paganismo, né? Enfim, e Ruth decide então seguir a Noemi para a sua terra. A Ruth decide, agora confessa a sua fé diante de Noemi, né, diante daquela situação. Agora ela tem uma convicção de fé. Porque a Noemi ensinou a Ruth princípios de uma família. Princípio de uma mulher a cuidar da sua família, a cuidar do seu marido. Então a Noemi, ela ensinou valores fundamentais a Ruth. E agora a Ruth, ela decide voltar com Noemi para a sua terra. Né? E um tópico aqui, 2, diz, tirando força das fraquezas. Todas as pessoas, inclusive os cristãos, estão sujeitos a dias maus. Eclesiastes 7,14. Eclesiastes 7,14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveita-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. Né? Aqui o Eclesiastes está dizendo que Deus fez tanto o dia bom como o dia mau. Né? E devemos considerar um ao outro. Então foi Deus que fez tanto o dia mau, tanto como o dia ruim. Né? Mas o que está proposto aqui na lição é como agimos com essa diferença, né? No dia bom e no dia ruim. É muito bom louvar ao Senhor, cantar ao Senhor, né? Festejar com seus amigos e familiares quando tudo vai bem, quando a sua conta está recheada, né? Quando as suas dívidas estão sendo pagas, quando você não tem nenhum problema, né? Familiar, financeiro, é muito bom, né? Mas e quando os dias estão ruins? Quando você não tem ali um dinheiro para comprar um botijão de gás, quando você não tem um dinheiro para fazer as compras da sua casa, ou até mesmo quando um parente vem a falecer, né? Como você se comporta em meio a esses dias ruins, né? Então aqui a lição, ela está falando sobre isso aqui. Como a Noemi ela se comportou em tempo de adversidade. Né? Ela soube fazer a diferença. A diferença é que a diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia, pela perda do seu marido e seus filhos. Agora perceba, uma mulher que ela teve ali uma posição, né, uma atitude de liderança em meio aos seus problemas familiares.
Porque não é fácil para uma mulher que ela perdeu o seu marido, em seguida ela perdeu os seus 2 filhos, únicos filhos que ela tinha. Então ali ela decidiu voltar para a sua terra. Ela poderia ali ficar mendigando na terra de Moabe, ela poderia ali ficar na mercê, se lamentando pelaquela vida, reclamando pela morte do seu marido, dos seus filhos, por estarem de viúva e órfã, né? Só que Noemi, ela tomou um posicionamento, uma atitude. Ela decidiu voltar para a sua terra. Quando o Senhor Deus abençoou novamente e acabou ali com a escassez de fome, né? Ela soube se comportar em tempos difíceis, em crises financeiras, crises familiares, ali naquele exato momento, né? E nós como os cristãos, que temos os frutos do Espírito, que está lá escrito em Gálatas, do capítulo 5, se não me falha a memória, devemos produzir esses frutos do Espírito, né? Saber confiar em Deus, não se desesperar, né? Ficar reclamando da vida, murmurando, né? Assim como Israel murmurava no deserto e eles perderam a promessa de entrar na terra prometida por causa de murmurar, por causa de reclamar, por mais que Deus abençoasse aquele povo. E Noemi aqui, ela vai tomar uma posição diferente. Em vez de ela estar reclamando da vida, da morte dos seus filhos, do seu marido, ela vai ter uma atitude diferente. Ela vai voltar para a sua terra, se reerguer e construir ali uma vida novamente. Só que o intuito de Noemi é voltar para a sua terra sozinha. E ela não contava que a sua nora Ruth iria com ela. E ali, essa história demonstra um laço entre as duas mulheres, noras, né, e sogra, né, entrelaçadas pelo amor. O amor estava ali em evidência entre as duas ali, né? Por mais que Noemi quisesse dispersar a Ruth, ela não abriu mão da sua sogra. Mesmo em meio ao tempo de crise, mesmo em tempo de crise, é como se ela falasse para Noemi: olha, eu estou contigo, não abro mão e não vou pular do barco. É mais ou menos assim que ela transmite essa mensagem para a sua nora, para a sua sogra, na verdade, né? Que não iria abrir mão e não iria desistir em meio ao tempo de crise, né? Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas, de volta às suas origens. Ruth e Orfa poderia casar novamente e construir suas famílias. Está lá, Ruth, capítulo 1, do verso 8 ao 13. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de um relacionamento saudável. Existem pessoas que querem forçar um relacionamento, querem manipular um relacionamento, manipular uma amizade, né? Forçar uma amizade. Então aqui no livro, a história de Ruth aqui mostra um amor entrelaçado entre duas mulheres, entre noras e sogra, né? Um amor ali né, fundamental ali para a conduta das duas, um amor diferente, não foi um amor forçado, não foi uma amizade forçada entre as duas, foi uma amizade diferente, foi uma amizade, inclusive, construída em tempos difíceis. Lá em Hebreus capítulo 11, lá em Hebreus capítulo 5, do verso 11, diz o seguinte. No capítulo 5, do verso 11 ao 13, diz: Quanto a isso, temos de dizer coisas difíceis de explicar, porque se tornaram lentos em aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
O autor aqui, a carta aos Hebreus, ele está aqui chamando a atenção aos leitores de Hebreus, falando que aquelas pessoas ali estavam querendo algo fácil, simples. Só que esses leitores aqui já sabiam da verdade, sabiam das Escrituras. E por mais que eles foram instruídos pelos seus mestres, essas pessoas, aos destinatários de Hebreus, queriam ser levados pelo colo, queriam ser levados no braço. E existem muitas pessoas dentro da igreja, no nosso meio, ela está anos dentro da igreja ali, e ela não consegue absorver conhecimento, absorver a palavra, absorver a verdade, adquirir experiência, né? Porque ela está acostumada de o seu líder, o seu pastor, carregar nos braços. Vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para o ciclo de oração. Então essa pessoa quer ser carregada nos braços. Né? É uma pessoa sentimentalista. Se o meu pastor não liga para mim, não manda mensagem para mim, então eu não vou para o culto. Existe esse tipo de crente no nosso meio, infelizmente. Né? É o que o autor, a carta aos Hebreus, está falando aqui. Crente sentimentalista. E Noemi, ela não apela para esse sentimento, porque ela poderia muito bem ficar ali dependente das suas noras, porque eram mulheres novas. Ela tinha condições ali para trabalhar, sustentar a sua sogra. Só que Noemi ela vai tomar um posicionamento diferente, um autocontrole da sua vida. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Está lá em Provérbios, do 20 ao 11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladas, né? O Sinopse 1 diz o seguinte: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança, do bem-estar emocional, né? E o tópico 2 está escrito, diz o seguinte: a convicção amorosa de Ruth, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse à casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Perceba que aqui as duas noras de Noemi, elas choraram ali quando estavam se despedindo de Noemi. As duas choraram ali, abraçando umas a outras ali. E a Orfa, ela vai voltar para a sua família. E a Bíblia vai especificar que Ruth se apegou a Noemi. Não é que a Orfa não gostava mais, não gostava menos da Noemi. Não, né? Mas a Ruth, ela se apegou. Porque a Noemi, ela tinha princípios, ela ensinou princípios ali, né? Interessante que aqui Alexandre White, ele vai dizer o seguinte: ela ensinou as jovens mulheres moabita sobre ser sóbria, para amar os seus maridos, amar os seus filhos, ser discreta, casta e cuidar da casa. Em resumo, ela ensinou a serem esposas e mães em Moabes, como as esposas e mães de Israel. Olha que interessante aqui, né? A Noemi, ela trouxe princípios fundamentais para a vida da sua nora. E a Ruth, ela soube reconhecer isso. Ser uma mulher sábia, uma mulher que edificava a sua casa, né? E ela não deixou a sua sogra partir
Diferente, ela foi com a sua sogra, né? Partiu com a sua sogra, né? A atitude de Noemi extraiu o que havia mais íntimo de Ruth. Uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, a qual ela declara: aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem a mais intensas provas, né? E a Ruth e a Noemi aqui, elas demonstram, né, o cuidado de uma para com as outras, ali em tempos de crise, em tempos difíceis. Eu quero abrir um parênteses aqui, está lá em Atos, capítulo 27, do verso 30 ao 32, que diz: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, o salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar a âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião, aos soldados: se estes homens ficarem no navio, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Ou seja, essa história aqui é quando Paulo estava sendo levado preso ali pelos romanos, né? E o navio ele naufraga na ilha de Maltas ali. Só que esse navio, essas pessoas que estavam no navio, né, inclusive marinheiros, soldados, Paulo, as pessoas a bordo ali, enfrentaram ali um grande vendaval ali, o contrário. A Bíblia fala que o vento estava soprando ao contrário ali. E eles tiveram que jogar as coisas do navio tudo fora, né, para aliviar a carga do navio. E os homens com medo ali, né, cada um fazendo a sua oração, a sua reza, né, e apelando ali para que salvasse as suas vidas, né? E Paulo vai dizer que o anjo o visitou. Um anjo o visitou e disse que nenhuma daquelas vidas que estava ali com ele iriam morrer, iriam perecer. Só que quando veio um vendaval ali, quando veio um momento de crise naquele navio, alguns marinheiros ali, né, tentaram escapar daquele navio ali. Aí Paulo vai dizer, olha, se essas pessoas, vai dizer para o capitão ali, né, vai dizer, se essas pessoas saírem do navio, elas não poderão ser salvas. Por mais que aquele navio tivesse uma adversidade, um momento de crise ali, o vento soprando o contrário, né, e aquele momento difícil ali que eles estavam ali entrando em naufrágio, o anjo vai dizer para Paulo que nenhum deles iriam morrer se perder, né? Só que um grupo de marinheiros decide pular fora do navio, escapar, pegar ali os barcos salva-vidas do mar. Aí Paulo vai alertar, olha, se saíres do barco, eles não poderão ser salvos. Né? Ou seja, um momento de crise ali que estava ali, as pessoas queriam abandonar o barco. E existem muitas pessoas que passam por este momento difícil, em vez de continuar, né, o seu progresso, resistir às turbulências da vida, ela desiste. Desiste de quê? Desiste de ser cristão, desiste dos seus compromissos de estar em igreja, abre mão do seu cargo por causa da adversidade da vida. Essas pessoas não sabem se comportar, não sabem... como é que eu posso dizer? Essas pessoas não sabem viver em momentos de crise, né? Essas pessoas não conseguem viver um momento de crise. Então, elas querem desistir de tudo, dos compromissos, né? Às vezes da salvação, e querem pular o barco, querem pular fora, né? E aqui a Bíblia vai dizer, a história aqui vai dizer que a Ruth, ela não abriu mão da sua sogra. Ela não abriu mão dos seus princípios. Ela não abriu mão dos seus ensinamentos. Ela não abriu mão ali em meio à crise.
né? Porque se Ruth ela ficasse na terra de Moab ali, ela com certeza ela ia continuar adorando ali os deuses moabitas, né? Só que ela reconheceu que a Noemi ela tem uma virtude diferente, que podia extrair dela ali conhecimento da sua sogra. E foi isso que aconteceu. Quando veio o momento de crise, quando a própria Ruth perdeu seu marido e a sua sogra e a sua companheira também perderam seu marido, ela não se desesperou nesse momento de difíceis que as três, inclusive, estiveram, né? Ela soube se comportar nesses momentos difíceis. O tópico 2 do 3 diz, um amor prático. Chegando Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, pontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. A Bíblia vai falar aqui que a Ruth, ela quando chega ali na terra ali de Belém, ali, encontra ali uma plantação ali, inclusive que era de Boaz, o futuro marido da Ruth ali, ela não ficou a mendigar ou esperando algo da sua sogra. Simplesmente a Ruth, ela arregaçou as mangas, né, a sua roupa ali, e foi trabalhar. Ela não ficou mendigando, querendo uma ajuda de outras pessoas, né? Simplesmente ela foi trabalhar. Ela viu ali uma oportunidade ali, que era o trabalho, inclusive, para as pessoas mais pobres, né? Porque que era catar as espigas que caíam no chão, né? Da colheita, né? E era um mandamento do Senhor que está lá em Levítico 19:9. Vejamos o que diz em Levítico 19:9. Quando fizer a colheita da sua terra, não colha até a extremidade das lavouras, nem ajunte as espigas de sua colheita. Não passe 2 vezes pela sua vinha e nem apanha as uvas que tiverem caído. Deixa-as para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Ou seja, o mandamento que era proposto ali, que foi ordenado a Israel, que todas as vezes que eles forem fazer a colheita das suas plantações, quando caísse ali os frutos, as espigas, uvas, que caíssem no chão, aquelas pessoas que estavam fazendo a colheita, elas não poderiam voltar e recolher. Não podiam fazer isso. Pela lei mosaica, essas sobras que caíam no chão eram para os estrangeiros e para os necessitados, né? E foi isso que a Ruth estava fazendo. Ela estava catando as espigas que caíam no chão ali, que era um trabalho árduo para escravos e pobres ali, né? E a Ruth era uma mulher nova, uma moça nova, viúva, né? Ela não deixou ser deixada pela vaidade, ser levada pela vaidade. Simplesmente ela foi trabalhar, né? Existem muitas pessoas no nosso meio, como é que eu posso dizer, dentro da igreja, que são parasitas, que não querem trabalhar. Pessoas que querem viver a custo da igreja. E Paulo, ele vai advertir lá em Tessalonicenses esse grupo de pessoas que não queriam trabalhar e queriam viver a custo da igreja. E Paulo vai dizer que aqueles que não trabalham também não comam. Está lá escrito em 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, do verso ao 10. Vamos acompanhar essa leitura. 2 Tessalonicenses 3, do verso ao 10, diz: olha o que Paulo vai dizer. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão, né? Esse tipo de parasita que
infelizmente, ainda existe no nosso meio. E eles precisam ser combatidos. Né? Tem que trabalhar, não a viver à mercê da igreja, a viver à custa das pessoas. Existem muitas pessoas no nosso meio que elas já se acostumou a receber uma ajuda da igreja, por exemplo, uma cesta básica. Está acostumada. E todos os meses ou a semana vai o departamento da igreja, né? Pedir sempre ali cesta básica, porque essas pessoas se acostumaram. Essas pessoas não procuraram uma melhoria para a sua vida, não procuraram até mesmo um emprego, né? Estão vivendo à custa da igreja. Vivendo, né, à custa da igreja. Precisando de doações, né? E essas pessoas não acordam para a realidade, não acordam para trabalhar, né? Não querem trabalhar. São verdadeiros parasitas. E até mesmo existe aqueles também que querem viver de ministério, né? Que infelizmente existe até hoje pessoas que se autodenominam até mesmo pregadores do evangelho, não querem trabalhar e querem viver de cachê de igreja, né? E isso é um absurdo, né? Se você tem saúde, tem disposição para trabalhar, e trabalhe e não viva à custa da igreja. Ao contrário, faça a manutenção da casa do Senhor, né? E é o que Ruth vai fazer aqui. Ela não dependeu da sua sogra. Ela não dependeu de doações. Ela simplesmente arregaça a manga e vai trabalhar, que não era um trabalho para ela ali, né? Na palavra de Deus, o princípio os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, mesmo no princípio vige até hoje, né? Quando Deus falou ali para Adão, quando expulsou do paraíso ali, do jardim do Éden, ele falou para Adão: comerás do teu próprio suor, que você vai produzir na terra. Está lá em Gênesis 3:19, né? E devemos se apegar a esse versículo, essa condição de vida. Não ficar sobre viver a vida de doações, mendigando coisas, né? Mas fazemos ao contrário. Fazer ao contrário, que é ir, né, colocar a mão na massa e trabalhar e não viver às custas de outras pessoas. Ruth trabalhou e muito no campo de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Olha que interessante. A Ruth, ela não foi egoísta com si mesma. Porque ela poderia ali, ela pegar aquelas espigas que ela estava ali recolhendo, né? Pegando o que sobrava ali e pegar tudo para ela, ela não foi egoísta. Ela simplesmente se colocou no lugar de Noemi. Porque a própria Ruth, ela também era viúva, né? Então ali ela recolhia tanto espiga para ela, como também para a sua sogra. Ela não pensava em si só, né? Devemos ressaltar também que existem pessoas, né, infelizmente, no nosso meio, que não ajudam o próximo, né? Não querem ajudar os necessitados. Por mais que tenha condições financeiras, não querem ajudar aquelas pessoas ali, as viúvas. Em nosso meio ainda existem viúvas que necessitam de ajudas, né? Pessoas que estão desempregadas, né? Devemos levar em consideração a isso, né? E a Ruth, ela não pensou em si só. Antes ela ajudou a sua sogra e ela recolhia as espigas, tudo que recolhia no final do dia, ela também levava para sua sogra, né? Ela praticava o amor. Não só falava para sua sogra, não falava para sua sogra, falava que amava, né? Dizia que amava. Ao contrário, ela praticava o amor, né? Porque falar que amar é fácil. Eu posso chegar para uma pessoa, por exemplo, né, você pode chegar para uma pessoa, dizer que ama
aquela pessoa, por mais que aquela pessoa tenha feito algo que você não gostasse, mas o seu coração está com mágoa, até mesmo meu coração, eu me coloco no lugar, e você fala que ama, mas muitas vezes você não pratica o amor, né? E a Ruth aqui, ela vai nos ensinar o amor a ser praticado, né? Não só viver em palavras, mas a praticar o amor. Ela demonstrava que amava ali a sua sogra, né? Interessante aqui, eu quero abrir um outro parênteses aqui, que a sogra hoje em dia é motivo de chacota, né? É motivo de piadas, né? Por serem pessoas mais avarentas, né? Só que aqui a história de Ruth e Noemi vai nos mostrar noras e sogras um amor, né? Um amor ali diferente, né? Que elas tinham ali uma com as outras ali, um amor que elas praticavam, né? Não era motivo de piada, não era motivo de chacota, como hoje em dia que a sogra, infelizmente, em nosso meio, é motivo disso, né? E o livro de Ruth, a história de Ruth vai nos ensinar o amor aqui, né? Entre as duas mulheres. Já no tópico 3, uma fé que inspira, diz: em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar a mais novas. Né? É que está lá escrito em Tito, capítulo 2, do verso ao 3. Vamos ler esse capítulo. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Tito, capítulo 2, do verso ao 5, diz. Do verso ao 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Né? É o que Tito aqui está tendo a instrução aqui do apóstolo Paulo, para que ele instruísse tanto a mulher mais velhas, quanto a mulher mais novas. Né? Que as mulheres mais velhas serem reverentes na sua maneira de viver. Né? Imagina uma mulher aí, imagina se Ruth, por exemplo, ela fosse uma mulher que se fosse apegada ao vinho, ao álcool, né, das farras, o que ela poderia ensinar para a sua nora? Nada. Simplesmente ia ter uma vida de decadência, de pecado. E aqui Paulo também vai dizer que as mais velhas, né, para orientar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos, seus filhos, a serem prudentes e puras, a estar ocupadas em suas casas. Né? Infelizmente, existe em nosso meio pessoas, né, casamentos recentes, mulheres, que querem viver uma casa de um e outro. Em vez de se ocupar na sua casa, com seu marido, com seus afazeres, aquela pessoa está fofocando na vida alheia, vivendo uma vida de fofoca. Só quer estar dentro da casa de alguém, né? E, ou seja, o que Paulo está nos ensinando aqui, que para que essas mulheres sejam prudentes a estarem ocupadas dentro da sua casa. Porque estando ocupadas dentro da sua casa, tendo o que fazer, ela não vai procurar visibilizar a vida dos outros, ela não vai procurar fofocar da vida das outras pessoas. Então ela vai estarem ocupadas, né, com seus afazeres. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Né? E a fé de Ruth é uma fé que inspira, né? É uma fé, foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus Noemi, dava o testemunho de sua fé. Eu quero aqui finalizar aqui esta lição,
né, que você, professor ou aluno que esteja nos assistindo, né, que você tenha gostado dessa aula, né, que é um auxílio, um apoio, né, para a sua escola bíblica dominical, né, para que venha te auxiliar, para que você venha entender mais ou um pouco da lição que vai ser transmitida, né, em 21 de julho agora, no próximo domingo, né, para que você venha ter uma noção, professor, né, do que vai ser falado na escola bíblica dominical. E você, aluno que nos acompanha também, para que você venha entender a lição, né? Espero que você esteja gostado, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí para fortalecer, amém? E Deus abençoe a todos, amém?